A graça e a paz para você que me assiste. O Deus de Abraão te abençoe. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão ou uma breve palavra do nosso Senhor sobre o pedir perdão e o arrependimento. Uma diferença muito grande, um abismo que separa essas duas palavras. Apesar que as duas, ao mesmo tempo, têm semelhanças e andam juntas, mas elas são distintas no sentido de processo de arrependimento ou de receber o perdão de Deus. A gente foi muito ensinado que o fato de pedir perdão a Deus, automaticamente Ele nos perdoa. E partindo do princípio Bíblia, porque nenhum argumento se sustenta sem base bíblica, e as minhas argumentações e o que eu vou explanar aqui nesse breve tempo, é o que está escrito na palavra de Deus. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que o arrependimento é muito diferente de só o fato de eu me ajoelhar, que é um ato, não é um arrependimento, é um ato. O ajoelhar, o chorar, o pedir perdão não significa um processo de arrependimento ou um arrependimento genuíno. Se você for ver na Bíblia, nós vamos ver vários casos onde o povo de Israel pecava e sacrificava um animal na lei e achava que isso era um arrependimento e eles voltavam a fazer tudo de novo. Então, o arrependimento não tem nada a ver com pedir perdão. Pedir perdão é bom. Não estou dizendo aqui, eu quero deixar bem claro para que alguém não diga assim, Guzmão está dizendo que não é para pedir perdão. Eu estou dizendo que o pedir perdão, o que eu quero deixar bem claro para que haja um fim nessa confusão, porque é bom para você entender isso, porque você vai agora viver uma experiência genuína com arrependimento, com pedir perdão e com receber o perdão verdadeiramente de Deus. Porque eu sei que é muito ensinado nas igrejas sobre que Deus é amor, que Deus perdoa. Então a gente fica muito assim cauterizado nesse engano e muitas vezes assim ficamos muito relaxados e muitas vezes acomodados, achando que não, pedir perdão, pronto, Deus já perdoou. E não é bem assim. Existem princípios para receber perdão. Pedir perdão não significa que Deus perdoou. Eu não quero aqui burocratizar o perdão de Deus, colocar burocracia no perdão de Deus. Eu sei que Deus ele é amor, eu sei que se você for diante dele com sinceridade, com verdade e arrependimento, ele vai perdoar. Mas só que muitas vezes nós pecamos, pedimos perdão, voltamos a pecar, aquele pecado de estimação. E às vezes a gente acha que só o fato de pronunciar, o pedir perdão a Deus, o ajoelhar na cama, o pedir perdão a Deus, que isso já está perdoado. E não é bem assim, gente. Você vê na televisão, nos noticiários, você vê na sua família ou na minha família ou em alguém próximo da gente, pessoas que muitas vezes fizeram mal, pediu perdão à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe, a um amigo, e depois ela voltou a reincidir no mesmo erro. E ela pediu perdão, e você perdoou, mas não houve um arrependimento na pessoa. Eu estou pegando aqui num campo físico, no campo cotidiano, no nosso dia a dia, mas eu estou falando de algo muito mais elevado, porque se há alguém no universo, né, eu sei que está passando algumas motos, eu estou aqui na avenida, então passa muito carro, muita moto, então, mas dá para ouvir, eu acredito que dá para ouvir. Então, não há ninguém no universo que possa perdoar como Deus perdoa. Nós descartamos as pessoas no primeiro vacilo que dá. A pessoa fez 10 coisas boas para você, num vacilo que ela dá, você anula as 10 e fica só com uma só que ele fez de coisa ruim. O ser humano, ele gosta porque a pessoa está fazendo bem. É difícil a gente gostar de alguém que nos faça um mal, ou continuar amando ou aceitando essa pessoa no nosso convívio, quando ela vacila, quando pisa na bola, quando faz alguma coisa errada. Mas Deus não, Deus ele perdoa de uma forma perfeita. O perdão de Deus, ele perdoa, ele joga no lago de esquecimento, como a própria palavra de Deus diz, dos teus pecados não me lembro mais, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus, ele tem a certeza disso. Quando Deus olha para uma pessoa que viveu na prática da prostituição, na prática da idolatria ou de qualquer coisa abominável, quando ele se arrepende e pede perdão a Deus, gerado por um arrependimento, Deus
o perdoa e olha como se ele nunca fosse aquilo que foi do passado. Mas já o ser humano continua sempre desconfiando de que será que deixou a prostituição mesmo? Será que deixou a perversão moral, sexual? Será que deixou a roubalheira mesmo? Será que deixou de mentir? A pessoa sempre fica desconfiada, mas Deus, ele perdoa. Claro que quando Deus diz esquecer, não é que Deus esquece. É que Deus não olha mais, Deus não fica dando piadinha, Deus não fica julgando, Deus não olha mais com lembrança, Deus te vê como um novo homem. Deus é perfeito, Deus não falha, não erra, não se engana, Deus, tudo que Ele faz é justo, reto e perfeito. Sabe, há muita diferença entre pedir perdão e arrependimento. Claro que o perdão, para existir, primeiro houve um arrependimento. Ninguém pede perdão sem se arrepender de fato. Mas também existe o pedir perdão de forma intelectual, de forma normal, natural, pedir naturalmente, como você passa num lugar, numa fila, e você corta a fila de alguém porque você não sabia que alguém que estava na fila, que algumas pessoas fazem isso no banco, na lotérica, está na fila, aí está cansada e senta lá no banco, mas ele está ali guardado no lugar dele. E aí você vai, depois ela vem e fala, olha, esse lugar eu estava aqui, eu só estava só sentado ali. Aí você, não, então tudo bem, desculpa, perdoa. Então é um pedido de perdão, desculpa, que não foi gerado por arrependimento, é natural. É quando você pisa no pé de alguém, subindo um ônibus, um metrô, e você fala, desculpa aí, né? Algo normal, natural, um pedido de perdão gerado pela intelectualidade, mas não foi algo gerado pelo arrependimento, que só o Espírito Santo de Deus convence. O pedir perdão é algo que vem da repulsa pelo que fizemos, pelo nojo, pelo constrangimento, pela vergonha que o pecado traz, ou pela consequência do pecado. Às vezes o escândalo estoura, ou então você é bombardeado de crítica pelo que falou ou fez, e você fica tão se sentindo mal com aquilo, que intelectualmente você vai diante de Deus e pede perdão, mas não foi algo gerado por arrependimento. Quando passa aquele período de nojo que você se sente, de constrangimento, de vergonha, a sua consciência volta a ficar em paz, entre aspas, aí você volta a praticar de novo aquela mesma coisa ou algo pior. Então não foi arrependimento. O arrependimento, quando você realmente se arrepende de fato, ele é gerado dentro de nós não só a repulsa, não só um nojo, não só um constrangimento, uma vergonha, mas de fato você fica indignado pelo que fez, você fica enojado, você fica indigesto com aquela situação, você fica indignado, você fica se dizendo, meu Deus, como é que eu tive capacidade de fazer aquilo? Como é que eu pude fazer aquilo? Há muitos bandidos, pessoas que fizeram algum mal a outrem, quando ela pede perdão, mas ela pede perdão pelo que está passando, não é um arrependimento. Ela está triste pela consequência do que ela fez. Ela não está arrependida pelo mal que causou, pelo que fez com o outrem. Ela não. Ela está chorando porque foi presa, porque foi privada da liberdade, porque perdeu prestígio, porque foi desmascarado, porque agora está preso numa cela junto com outros bandidos e muitas vezes está apanhando lá, muitas vezes passando fome, dormindo mal. Então ela está chorando pelas consequências do seu erro, mas não arrependido pelo seu erro. Então o arrependimento, quando alguém está arrependido de verdade, ela fica indignada pelo que fez. Ela não quer nem saber pelas consequências que vai enfrentar. Ela assume o seu erro. Ela fica indignada pelo que fez com aquela pessoa ou contra Deus. Nós podemos pecar contra Deus e contra o próximo. Então, quando a pessoa está arrependida, ela não quer saber do que ela vai passar, pela consequência do que ela plantou, mas ela quer consertar o mal que ela fez contra Deus ou contra o próximo. Tem muitas pessoas que não entendem isso e vai diante de Deus, aí faz choro, um choro religioso, uma lágrima religiosa, contristado pelo que fez, pede perdão e acha que Deus perdoou. Muita gente está enganada sobre isso. Você vai ver nas escrituras pessoas que pediram perdão a Deus e não houve perdão de Deus, porque não houve um arrependimento. O caso de Caim. Caim ia diante de Deus, colocava a oferta diante de Deus, mas não havia arrependimento do mal que estava nascendo no coração de Caim.
Deus chega para Caim e falou com Caim: olha, Caim, não é que eu estou rejeitando você. Não é que eu estou rejeitando o teu pedido de desculpa. E não é que eu não estou aceitando a sua oferta. Né? Eu estou colocando aqui perdão, mas eu não estou forçando a exegese do texto, nem a hermenêutica, mas eu estou querendo dizer, Deus chegou para ele: olha, eu não estou rejeitando você. É que a forma que você está fazendo está errada. É só você fazer direito. Deus disse isso a Caim: olha, se você fizer direito, se você fizer como seu irmão. Abel era uma pessoa genuinamente arrependida, era uma pessoa que realmente tinha uma experiência com Deus, era um homem realmente bom, tinha um coração bom. Então tem muitas pessoas, muita autoridade, que prega no púlpito, até ensina: não, peça perdão a Deus, que, né, o texto, a epístola de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, vocês têm um advogado diante do vosso Pai. Né? Então a gente acha que porque Jesus é nosso advogado, que a gente tem um cartão de crédito de limite de pecado, que a gente pode pecar, e que só pediu perdão lá e que está perdoado. Se você for basear o perdão de Deus num fórum, dentro de um júri, quem é advogado, promotor e juiz sabe do que eu estou falando, há um processo para receber o perdão por aquele ato que ele foi praticado. Há um advogado de defesa, um promotor, um juiz. Há aquele processo todo, aqueles elementos todos que são colocados diante do juiz para poder ser julgado. E depois daquele processo todo, depois diante de provas, depois diante de toda aquela situação, daquela burocracia toda, aí sim o juiz dá a sentença, ou culpado ou inocente. E você acha que as coisas de Deus é desorganizada e que a humana é organizada? Não. Tudo que é humano vem de um princípio de Deus. Toda a organização humana parte de Deus. O reino de Deus é organizado, as coisas de Deus é séria. Tanto que a Bíblia diz que a gente não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente. O perdão de Deus é muito sério, o perdão de Deus não é barato. Tanto que teve que matar um filho de Deus para poder o perdão vir. O pecado é tão desgraçado que teve que matar um ser inocente, justo, santo, que não houve engano, erro. A Bíblia diz que não houve pecado em Jesus. Teve que alguém puro, santo, virgem, limpo, morrer para que o pecado perdesse a força e o seu poder. E você acha que perdão só por causa da graça? Muita gente confunde a graça, achando que a graça é um pretexto para pecar. Graça é um favor imerecido, é uma nova oportunidade para você se acertar com Deus e não errar mais. Tanto que o apóstolo Paulo diz: pecaremos, pois, para que a graça superabundeça? Eu declaro que não. Vamos crucificar de novo a Cristo? Trazer de volta a Cristo para morrer? Né? A Bíblia diz que já morremos para o pecado. Então, quando eu peço perdão, tem que haver sinceridade, tem que haver arrependimento. Toda vez que eu peço perdão gerado por um arrependimento, há perdão. Mas todas as vezes que eu peço perdão gerado por intelecto, porque a minha consciência diz que eu errei, porque a minha consciência cristã mostrou que eu errei, ou por um remorso, não há perdão. Nunca haverá perdão quando esse pedido de perdão é gerado por intelecto, por remorso. Mas sempre haverá perdão quando é gerado por arrependimento. Não adianta você fazer mal a um pastor, a um irmão, puxar o tapete dele, fazer mal a ele e achar que não precisa pedir perdão a ele, que eu vou diante de Deus e me resolvo com Deus. Você transgrediu contra alguém e você precisa voltar a essa pessoa e pedir perdão a essa pessoa. Senão nunca vai ter perdão. Você pode até achar intelectualmente, o seu intelecto está em paz, então você acha que está em paz, que não precisa nem ir se resolver com aquela pessoa. Mas se você está enganado, eu preciso me resolver com Deus quando eu peco contra Deus, quando eu cometo iniquidade, que é eu conhecer a verdade e continuar pecando, e eu preciso pedir perdão ao meu próximo quando eu transgrido contra ele. Transgressão é algo praticado de uma pessoa para outra. Então eu preciso voltar àquela pessoa e pedir perdão. Eu não posso entrar no engano de Satanás, cair nessa mentira do diabo, achar que eu indo diante de Deus e pedir perdão pelo que eu fiz para o meu irmão, está resolvido. Para encerrar, eu queria dar um exemplo de um profissional que trabalhava numa empresa e ele roubava o patrão, porque ele trabalhava no RH, na parte administrativa, financeira, e ele roubava o patrão por muitos anos e o patrão nunca desconfiou e um dia ele foi embora da empresa, pediu demissão, foi embora, recebeu os seus tempos e depois esse homem encontra com Jesus, entrega a sua vida
e ele é gerado um arrependimento, e o arrependimento vai levar ele a ir ao patrão e pedir perdão. E ele vai ter que ir lá. O arrependimento faz isso. O arrependimento faz a gente não temer as consequências, de assumir as suas culpas. E ele vai lá diante do patrão, reconhece ao patrão: olha, eu trabalhava aqui e roubei tanto da sua empresa, e eu estou aqui confessando porque eu entreguei minha vida a Cristo, eu reconheci meus erros e eu quero pagar. Eu já gastei o dinheiro, mas eu quero assumir aqui o meu compromisso e pagar. Se o patrão com certeza, a maioria deles, eles vão reconhecer a grandeza, a nobreza desse homem, vai perdoar e até aceitar um acordo para pagar a dívida. Outros podem até chamar a polícia, mas você vai ter que assumir as suas consequências, porque o arrependimento faz você enfrentar suas consequências. Mas o que se arrepende de remorso, de intelecto, ele encobre. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então tem muita gente que encobre a prostituição, o homossexualismo, a mentira, o engano, e acha que só pedindo perdão a Deus de forma intelectual, porque tem consciência que pecou, que Deus perdoou. Tem muita gente que está tomando a Santa Ceia, fazendo a obra de Deus e nunca foi perdoado. Deus nunca perdoou, porque nunca se arrependeu de verdade. Que fique isso bem claro, irmãos, e que haja temor nesse vídeo para você. Se o Espírito Santo de Deus não gerar arrependimento em mim, e o arrependimento requer mudança, como Zaqueu, em Lucas, no capítulo 19, você vai ver a história. Zaqueu, Jesus chama Zaqueu para sua casa, Zaqueu desce da árvore, leva Jesus até a sua casa. Há esse processo todo, até então não há arrependimento e não há perdão. Depois, na mesa, já sentado com Jesus, Zaqueu diz: Senhor, eu confesso o meu erro aqui. Eu roubei o povo quando eu era cobrador de imposto, e eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei, e ainda vou dividir a metade dos meus bens com os próximos. Aí Jesus diz: agora sim, Zaqueu, chegou salvação a esta casa, porque você também é filho de Abraão. Então isso mostra que o arrependimento, quando há arrependimento, a pessoa confessa o seu crime, o seu erro, e não tem vergonha das consequências que ele vai enfrentar confessando o seu crime e o seu erro. Mas a pessoa que pede perdão simplesmente por remorso, por constrangimento, por intelecto, ela não confessa diante das pessoas. Ela continua encobrindo. E eu digo para você, você pode ser o que for. Você pode ter feito muito a obra de Deus, pode ter trazido muito fruto para a obra de Deus. Mas se você pecou e não confessou, não escancarou o seu erro, porque a Bíblia diz que tem coisas que a gente tem que confessar um para os outros para que haja perdão, não há perdão. Muita gente enganada dentro das igrejas evangélicas. E muitas vezes os líderes estão pregando de que o fato de eu ajoelhar e pedir perdão, que Deus vai perdoar, e não é bem assim. Existe um processo para receber o perdão de Deus. O perdão de Deus não é barato, custou o sangue de Jesus. Então leve-se a sério. Não estou querendo burocratizar, como eu disse, o perdão, dizer que o perdão de Deus é difícil receber. Não. Quando há arrependimento, é automático. Você pode ter certeza que Deus vai te perdoar. Mas se não houver arrependimento, não há perdão, e você está tomando a Santa Ceia, está fazendo missão, está pregando a palavra, está dando uma de crente, mas não há o perdão de Deus. E se não há perdão, Satanás tem todo o direito de destruir a sua vida. E que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, nos perdoe e gere em nós arrependimento. Que Deus abençoe você. Um abraço e até a próxima.